olho com amor para onde você olha. Bom, gente, no vídeo anterior eu citei algo sobre emaranhados e é sobre esses emaranhados que eu vou falar agora. Emaranhado significa que alguém no grupo familiar retorna ou revive inconscientemente o destino de um familiar ou membro do sistema que viveu antes dele. Se, por exemplo, numa família uma criança foi entregue para adoção, vamos chamar esse adotado de Pedro. O Pedro se casa, tem um filho, o Joãozinho. Esse membro, então, posterior da família, o Joãozinho, ele se comporta como se tivesse sido entregue também. Joãozinho possui agora os mesmos traumas de uma criança adotada, como rejeição, abandono e baixa autoestima. Dessa forma, se a pessoa não conhecer esse emaranhamento, nunca poderá ficar livre dele. A solução para isso segue o caminho contrário. Quando uma pessoa que foi entregue para adoção, ela é incluída numa constelação familiar, por exemplo, a pessoa que estava excluída, ela volta a fazer parte do sistema. Ela passa, então, a olhar afetuosamente para os seus descendentes. Simples, né? A partir daí, Pedro, que foi honrado, ele foi visto e integrado, ele passa a ser um protetor do Joãozinho. Isso mostra que existe uma consciência de grupo que influencia todos os membros do sistema familiar. E é sobre essas formas de consciência que eu vou falar agora. Existem duas formas de consciência, a pessoal e a coletiva, e ambas abordam campos espirituais. A consciência pessoal, ela nos leva a sentir o que é necessário para pertencer ao nosso grupo familiar, ou a qualquer outro grupo. É como um senso de equilíbrio. Eu vou contar uma história. Numa família de judeus ortodoxos, a Sara, de 17 anos, ela se apaixona por Vitor, só que ele é cristão. E toda vez que ela vai se encontrar com o Vitor, ela sente um desconforto, ela fica dividida nos seus sentimentos. Sara tem um sentimento de culpa. Sara faz parte de um grupo, da sua família e das crenças daquele grupo. E ela se sente como se estivesse traindo esse grupo ao qual ela pertence. Então ela decide não mais responder às mensagens do Vitor. Esse é um exemplo de consciência pessoal. Assim que Sara se afasta do que faz pertencer ao grupo, no caso, da sua família, ou seja, quando ela se afasta um pouco do que a faz sentir equilíbrio, ela sente um desconforto e que leva então ela a uma ação imediata para recuperar esse equilíbrio. É assim que acontece quando um comportamento induz a um afastamento do grupo de origem. Esse comportamento leva ela a ter medo de ser excluída do grupo. Então a consciência dela fica pesada e a Sara sente culpa. A consciência pessoal nos une com mais força quando estamos numa posição inferior a um grupo e dependemos dele. Isso acontece, por exemplo, no caso das crianças, em relação aos pais. Porém, quando ganhamos força dentro desse grupo, quando nós ganhamos poder dentro desse grupo, nós nos tornamos independentes dele. E esse vínculo, ele fica afrouxado. E a consciência pessoal se afrouxa também. Os fracos permanecem fiéis. Em uma família, os fracos são as crianças. Em uma empresa, os funcionários de baixo escalão. Em um exército, os fracos são os soldados rasos. Em uma igreja, os fiéis. Que para o bem dos fortes, eles se arriscam para manter o seu equilíbrio pessoal. Mas quando a consciência une, ela também restringe e exclui. Por exemplo, quando queremos pertencer a um grupo, muitas vezes nós temos que negar ou recusar outros grupos. Portanto, quem segue a própria consciência muitas vezes acaba rejeitando outras pessoas e outras oportunidades. No caso de Sara, ela negou o amor a Vitor para pertencer ao seu grupo familiar. Bom, eu vou falar agora da consciência coletiva. Já a consciência coletiva, de grupo, ela é assim: todo ser humano ele está ligado aos seus pais e ao seu grupo em uma comunidade.
Nossos pais também se uniram e partilharam seus grupos aos quais nós também passamos a pertencer. Um grupo, ele se comporta coeso, como uma força que une todos os membros num senso de ordem e equilíbrio, e que de certo modo influencia todos os membros automaticamente. E quem faz parte desse grupo? 1. Todas as crianças, incluindo as abortadas, as que partiram, as natimortas, as que foram entregues para adoção, e os meus irmãos também contam como membros. 2. Os pais, seus irmãos de sangue, incluindo os abortados, os que partiram, os entregues para adoção e os esquecidos. 3. Os ex-companheiros dos pais. 4. Os avós, mas sem seus irmãos, embora haja exceções. 5. Em casos especiais, também os ex-companheiros dos avós. 6. Todos cuja morte ou perda precoce proporciona algum benefício aos membros da família. 7. Todos que foram culpados pelas mortes de outras pessoas e suas vítimas também passam a fazer parte do seu grupo. 8. Se na família houveram vítimas de assassinatos, os seus assassinos também passam a fazer parte do grupo. Eu vou contar agora uma história explicando esse emaranhamento. Numa constelação familiar, uma assistida, ela tinha dificuldade em se dar bem na carreira profissional. Ela era muito inteligente e ganhava prêmios, e tudo que ela ganhava, ela perdia. Ela comprava um carro, o carro era roubado. Ela entrava num negócio, o negócio não dava certo. Então ela procurou uma constelação familiar. E nessa constelação, na anamnese, quando foi feita a pesquisa, foi descoberto que a mãe dela foi descoberto que a mãe dela tinha sofrido um acidente ao atropelar um menino que estava indo para a sua formatura do terceiro colegial do ensino médio. Nesse acidente, a mãe atropelou o menino e os dois morreram. A filha, ela sentia uma raiva inconsciente desse menino que foi atropelado pela mãe dela, porque tirou a mãe dela da vida dela. Essa raiva inconsciente por esse menino fez com que esse menino acabasse influenciando na vida dela e querendo fazer parte, querendo ser visto e fazer parte daquele grupo. Afinal de contas, esse fato mudou a vida dos dois sistemas, das duas famílias. Esse encontro nesse acidente e essa morte mudou a vida dessas duas famílias, desses dois sistemas. Então, quando na constelação familiar esse menino ele é visto e incluído nesse sistema, no sistema dessa moça, ele passa a ser um protetor e todos ficam bem. A menina passa a se sentir melhor e os problemas acabam. Depois dessa constelação, a menina passou a não ter mais problemas no trabalho. Bom, então para manter a sobrevivência do grupo é que a consciência coletiva promove esses emaranhamentos que eu citei anteriormente. E tudo isso acontece quando 3 leis são quebradas, 3 ordens entram em desordem. Essas 3 ordens são as ordens do amor, que eu vou falar no próximo vídeo. Isso